Oi, pessoal, tudo bem? A Busca pelo Sucesso inicia aqui mais um capítulo com vocês que nos acompanham, né? Nossos milhares de seguidores aí que estão conosco aí na nossa página aí no Instagram, no YouTube. Aproveitando, pessoal, desejar para vocês aí um 2025 abençoado, que Deus possa colocar acima de tudo a mão poderosa dele sobre a sua vida, que ele realize todos os seus sonhos, todos os seus desejos. E aqui nesse dia de hoje, nós vamos falar sobre algumas características que podem aproximar você de realizar os seus sonhos, os seus desejos. Mas antes, eu quero pedir uma coisa para vocês, pessoal. Vai lá no Instagram, curte lá, segue a gente, vai no YouTube, faz a mesma coisa, se inscreve no canal, tá bom? Tem muitos canais aí, tem muitos Instagram, tem muito material aí para todo mundo buscar conhecimento. E aqui vai mais um para vocês hoje, tá bom? Nós vamos falar nesse episódio aqui sobre a história de um lenhador. Era muito comum, lá atrás, antigamente, se fazer competições, né? E essas competições, elas eram voltadas para desafios. E nesse desafio, qual que era? Era quem conseguia derrubar o tronco da árvore mais rápido. Então, tinha ali aquele grupo de 20 lenhadores, né? Todos fortes, robustos, e tinha um franzino lá no meio, né? Um rapazinho que não tinha nenhuma familiarização com a parte de competição. E todo mundo ficou intrigado, né? Olhou ali e falou assim, ué, mas o que ele está fazendo ali? Né? Ele não tem um porte de um lenhador, né? Ele não vai conseguir nem sequer terminar essa prova, né? Essa competição. E na vida da gente acontece muito isso. Às vezes nós estamos sendo desacreditados por pessoas que não acreditam no nosso potencial. Nós somos desacreditados por pessoas que julgam a nossa capacidade pelo nosso visual. Ou seja, ela sequer conversou com você, ela sequer te deu um bom dia, mas ali ela já está te julgando. Ela já está dizendo, não, ali não vai dar certo. Ele não tem perfil para a vaga. Ele não vai conseguir atingir o resultado que ele quer. Não vai dar certo. É isso que a gente tem visto e ouvido muito no mercado, principalmente de trabalho. Às vezes, até dentro da nossa casa. A gente tem pessoas que não acreditam, que simplesmente falam, esse aí não vai dar certo. Então, como que você vai buscar ter sucesso nesse mercado tão competitivo que nós vivemos hoje, né? Então, dentro desse exemplo que eu vou trazer para vocês, vocês vão entender um pouco sobre isso. Então, voltando à história do lenhador, então nós tínhamos ali os lenhadores que eram fortes, robustos, e aquele ali que era franzino, que ninguém acreditava no potencial dele. Mas aí a competição começou, 3, 2, 1, tocou a corneta e todo mundo começou a bater o machado na árvore. Ele batia 3, 4 vezes, parava e começava a amolar o machado dele. E ninguém entendia e falava assim, ele não vai realmente nem chegar no meio da prova, nessa lentidão que ele está. E os outros batiam com muita rapidez, com muita força. E ouvia os estralos, e se ouvia os estralos. E ele batia 3, 4 vezes e amolava o machado. E batia e amolava o machado. E de repente, o que aconteceu para surpresa, pessoal? A árvore dele caiu, aquele tronco caiu. E aí todo mundo ficou surpreso. E falou assim, mas como que ele conseguiu? E onde que está o segredo? O segredo está em parar, analisar, olhar o que você realmente está fazendo e buscar a ferramenta certa para que você consiga concluir aquela tarefa, para que você consiga alcançar o seu objetivo. Foi o que esse lenhador fez. Ele parava, amolava o machado e de repente ele batia 3, 4 vezes. Ele parava, amolava o machado e fazia novamente. E ali foram várias vezes ele fez isso aí. E ele conseguiu em tempo recorde. Ninguém nunca nem tinha visto aquilo acontecer. E ele foi lá e venceu essa competição. Na nossa vida, trazendo para a nossa vida, seja ela espiritual, seja ela profissional, seja ela familiar, se nós não fizermos isso, dificilmente nós vamos alcançar os objetivos. Às vezes nós vamos ficar ali lutando uma vida inteira para conseguir alcançar um objetivo. Mas por quê? Porque faltou a visão. Faltou aquele momento de você olhar e falar assim, peraí, alguma coisa não está certo. O que eu estou deixando de fazer aqui para alcançar o meu objetivo?
É o que o lenhador fez. Ele parou e amolou o machado dele. Então, para quem hoje está buscando realmente ser competitivo no mercado de trabalho, você tem que se preparar. Você tem que buscar ferramentas, você tem que buscar conhecimento, você tem que estudar, você tem que acordar todo dia cedo, você tem que, no mínimo, trabalhar 1 hora a mais por dia para que você consiga alcançar o seu objetivo. Ah, não, eu vou começar aqui e só tenho hora para terminar, não tem hora para começar. Não, gente, não é assim. A gente tem que começar sem se preocupar que hora que isso vai acabar. Porque ali vai sair o nosso futuro. É dali que vai sair a sua vitória. Então, às vezes, tem gente que não gosta de se dedicar, mas tem outros que se dedicam até demais. E, normalmente, quem são aqueles que têm o sucesso? Aquele que se dedica mais, aquele que busca mais conhecimento, aquele que se prepara melhor. Então, na nossa vida hoje profissional é assim. Se você não se preparar, vai vir um outro melhor preparado, com o machado amolado, e vai vencer. Porque hoje somos todos aptos a ter sucesso. Mas para isso você precisa ter conhecimento, você precisa ter força, você precisa estar bem, você tem que estar motivado, você tem que ter alguma perspectiva, um alvo para que você consiga alcançar o objetivo. As pessoas até brincam que, o fulano depois que comprou um carro, ele está trabalhando mais, ele está lutando mais. Mas é porque ele tem um objetivo, ele quer pagar aquele carro, né? Até eu ouvi uma vez uma história que diz que tinha assim um vizinho que todo dia eles pegavam um ônibus junto. E aí o vizinho virou pro outro e falou assim, rapaz, eu vou comprar um carro. Ele falou assim, você tá doido? Você não tem dinheiro para comprar um carro. Ele falou, não, eu vou comprar. Vou fazer em 60 meses. E ele foi lá e comprou esse carro em 60 meses. E o vizinho dele falava assim, você é louco. E aí ele foi viver a vida dele. Certo dia ele passou pelo ponto de ônibus. Quem que estava lá? O vizinho que chamava ele de louco. E ele pensou, é melhor ser um louco andando de carro do que ser uma pessoa normal esperando o ônibus passar. Então, percebam que só aqueles realmente que têm a força de vontade, a garra, a determinação dentro dele, que consegue vencer. Ou seja, ele precisava de algo para motivar ele, para melhorar a locomoção dele, para melhorar a vida dele. O que ele fez? Ele foi lá e comprou um carro em 60 meses. Então, você tem que ter isso dentro de você. Você tem que ter essa vontade, essa garra de crescer, de mudar. Mas não é só isso. Você tem outras coisas que você precisa estar alinhado para conseguir alcançar o objetivo. Não basta estar só motivado, não basta só fazer uma dívida ali para se sentir motivado. Não é isso. Isso se chama conquista, não é uma dívida. Isso é uma conquista, não é verdade? Mas tem outra parte que é uma das partes que eu julgo mais importante nisso tudo. É como você estar com Deus. Às vezes, eu peço muito a Deus e não dou nada em troca. Às vezes, eu quero muito as coisas, mas eu não faço nenhum sacrifício. Eu converso com Deus. E na hora do desespero eu falo, meu Deus, me ajuda. É só nessa hora que certas pessoas lembram que Deus existe. Até aqueles que não acreditam em Deus, quando o bicho pega, grita, né? Oh, Deus, me ajuda. Então, nós precisamos lembrar que para chegar em certos objetivos, você precisa realmente estar preparado. Como aquela história do lenhador lá atrás. Assim como você, lá atrás, ele amolou o machado dele, você vai amolar o seu aqui. Mas ali nós estamos falando de uma situação, aqui é outra. Nós estamos dizendo o seguinte, que você precisa estar conversando com Deus todos os dias. Você precisa estar conversando com Ele. Ele é teu melhor amigo. Ele te escuta, Ele não te julga. Ele não quer ver as suas atitudes, Ele quer ver o que você está fazendo para mudá-las. E é isso que a gente precisa ter na nossa vida. A gente precisa estar em alinhamento com Deus. E a partir do momento que Ele está na tua vida, as coisas vão mudar. Então, para eu ter sucesso, eu tenho que ter Deus na minha vida? Não, o sucesso, ele é uma consequência da aliança que você vai ter com Deus a partir daqui. Então, a partir do momento que você tem um Deus vivo na sua vida, que Ele está ali por você, dificilmente algo vai dar errado. E ainda assim, se der, se Ele permitir, Ele vai te ajudar a sair dessa situação. Então, assim como aquele garoto lá que se preparou para derrubar aquela árvore, aquele tronco e chegar na competição em primeiro lugar, você também pode fazer isso. Mas você vai começar do começo.
Primeiro você tem que estar em alinhamento espiritual, você tem que conversar com Deus, você tem que se alinhar com Ele. E a partir desse momento, as coisas boas, elas irão vir a acontecer. Por quê? Porque aquele que serve, o Pai honra. Está lá em João 12:26. Aquele que me servir, o Pai honrará. Então não tem como dar errado, pessoal. Então você vai acreditar. Olha só, as pessoas falam que não, a vida é só trabalhar. Não, a vida não é só trabalhar. Tudo aqui embaixo desse céu tem um tempo. Tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher, tem um tempo de semear, tem um tempo de você viver, tem um tempo de você estar com a sua família, tem um tempo para tudo. Ou seja, não é só trabalho, não é só coisas supérfluas. A vida, ela é de acordo com aquilo que você determina que ela seja. Então, se prepare para que você tenha uma carreira de sucesso. Mas antes, esteja com aquele que é o nosso melhor amigo. Esteja com Deus na sua vida. Coloca Ele na sua vida. Peça ajuda para Ele. Senhor, eu tenho uma missão. Esse ano eu quero crescer. Eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa. Eu quero buscar algo diferente para a minha vida. Eu quero ser promovido. Mas não basta só eu trabalhar que nem um louco. Eu tenho que ter o Senhor na minha vida, me ajudando, me abençoando, me mostrando o caminho aonde eu preciso chegar, para que eu consiga ser vitorioso naquilo que eu estou realmente me colocando para fazer. E depois que eu chegar lá em cima, eu não vou ser como muitos são. Eu vou me esquecer do Senhor. Ou vou humilhar, ou vou, de alguma forma ali, desfazer daquelas pessoas que estão ali abaixo de mim. Pelo contrário, eu vou ser tratado, eu vou tratar como eu gostaria que eu fosse tratado. E é isso que a gente tem que buscar, pessoal. Então, nós aprendemos aqui nessa lição, nessa primeira parte aqui, que nós temos que estar amolado o nosso machado. Mas amolar o machado significa o quê? Estar preparado. Você tem que estar realmente com Deus na sua vida, para que Ele possa te ajudar. Você tem que estar bem no seu trabalho, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer por onde, estar preparado para as batalhas, para as lutas. Vai ter momento que você vai ouvir um não, mas vai ter momento que o sim vai vir também. E eu sempre lembro de uma história que diz assim, quando nós estamos saindo de casa, nós já temos que sair pedindo para Deus, Senhor, abençoa, protege, guarda, que eu consiga chegar no meu trabalho bem. E tem gente que nem isso faz. E espera que o dia vai ser bom. Pelo contrário, sai reclamando. Reclama que acordou tarde, reclama que está frio, reclama que não queria tomar banho, reclama que não queria ir para o trabalho, reclama isso, reclama aquilo. Como que você acha que vai ser o dia dessa pessoa? Olha, a gente sendo positivo 200%, às vezes o nosso dia já não é fácil. Agora imagina você sendo uma pessoa negativa. Então você tem que jogar fora todas essas ferramentas negativas. Joga fora tudo que não presta. Busque o sim, busque o positivo, busque o melhor. Não abaixe a sua cabeça. Vão vir situações para te frustrar, para dizer para você assim, olha, desiste. 10 pessoas olharão para você e falarão assim, olha, desiste, não vai dar certo. Mas se você estiver com Deus, se Ele estiver com você, nada vai te faltar. Você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa luta. Porque não existe pai maior, pai melhor do que o nosso Deus. Muitos podem se afastar de você, muitos podem desistir de você, ou já desistiram, ou já se afastaram, ou já te julgaram, ou simplesmente viraram as costas para você. Mas Deus é aquele que nunca vira as costas para o filho dele. Às vezes, sem merecer, ainda assim Ele nos carrega no colo. Então a minha mensagem para você é, para que você tenha sucesso, não basta só você amolar o machado e só ter força de vontade, ou só estudar, ou só fazer a diferença trabalhando. Você tem que estar com Deus do seu lado. Você tem que pedir para Ele te ajudar, para Ele te abençoar. Você tem que pedir, acima de tudo, a bênção dEle na tua vida. Você realmente precisa pedir para que Ele esteja com você. Tá certo, gente? Então, muito obrigado. Esse nosso primeiro episódio aqui, ele vai ser uma série de episódios que nós faremos e vamos falar aqui para que você entenda que para que você vença no futuro, para que você vença hoje, para que você continue a vencer, você precisa estar preparado. Você precisa amolar o seu machado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo seu tempo aqui e não esqueça,
Quando alguém olhar para você e falar assim, você vai ser um derrotado, você vai perder, você não vai conquistar, você, infelizmente, é um perdedor. Você vai olhar e falar assim, eu não recebo esse comentário na minha vida e eu tomo posse da minha vitória, porque quem eu sirvo nunca me abandona. Certo, gente? Então é isso que eu quero ouvir de vocês aí. Levante a sua cabeça. Quando alguém falar para você que não vai dar, você vai falar, Senhor, se for da tua vontade, vai dar. E é assim que tem que ser. Nós temos que levantar nossa cabeça e nós temos que sim ouvir a voz que fala aqui, ó, no nosso ouvido, no nosso coração, porque essa voz é a voz da verdade. Ok? Muito obrigado pelo seu tempo e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, siga no Instagram, siga no YouTube, dê um like para nós lá, faça tudo que for possível para que a gente continue mantendo essa ferramenta no ar. Esse programa, para deixar bem claro, ele não tem nenhum fim lucrativo. Nós estamos aqui somente para levar para você que está aí sozinho, desamparado, desacreditado, sem uma palavra. Nós estamos querendo levar para você é força. Nós queremos levar para você aquilo que ninguém te dá de graça. É isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe e que você possa ser um conquistador. E como eu sempre digo, que você tenha para emprestar e não para pedir emprestado. Que Deus abençoe vocês. Meu muito obrigado e até a nosso próximo capítulo aí. Obrigado. Tchau, tchau.